Estamos aqui com o Dr. Luiz Gustavo, oftalmologista da CIA Médica de São Gonçalo de Sapucaí. E hoje a gente vai falar sobre os exames oftalmológicos, ou conhecidos como exames de vista, porque o nome é um pouco complicado, né, doutor? Dr. Luiz Gustavo, qual a importância de um exame periódico de vistas e de quanto em quanto tempo a pessoa deve fazer esse exame, as doenças comuns? Fala um pouquinho com a gente. Isso é muito importante falar, que é uma dúvida de todos os pacientes. O exame oftalmológico ele deve ser feito no mínimo uma vez ao ano, sendo necessidade de mais vezes ser realizado. Por exemplo, se 6 meses você achou que mudou o grau, principalmente na idade da adolescência, é necessário fazer desses 6 meses também. Mas uma vez ao ano é obrigatório. O exame oftalmológico, ele não só vê a necessidade de correção de óculos, como vê também outras doenças do olho. Por exemplo, na idade de adulto e idoso, já surgem algumas doenças mais comuns, como a catarata, que é uma doença que dá uma maioria das pessoas, porém com a cirurgia volta a enxergar ótimo, tem uma visão muito boa, então é uma coisa evitável, é uma das maiores causas de cegueira do mundo, porém evitável. E em criança, qual que é a necessidade de fazer um exame oftalmológico de criança? Que às vezes tem um pouquinho de estrabismo, ou você tem uma baixa visual que a criança não vai relatar, então é interessante sempre fazer esse exame, porque a visão da criança, ela desenvolve até 7 anos de idade. Se até 7 anos de idade você conseguir dar a ela possibilidade de desenvolver, ela vai crescer com uma visão 100%. Se você tiver uma omissão aí dessas pessoas, elas vão crescer com uma deficiência, não conseguem atingir mais o 100% de visão. Então, essa obrigatoriedade é desde a fase de criança. Isso é muito importante ser feito, desde pequeno até envelhecimento. A CIA Médica hoje conta com um equipamento moderno que equipa toda a clínica. A gente tem aqui hoje uma clínica dentro da clínica. Quais são esses equipamentos e qual o diferencial dele para outras clínicas? Bem, aqui dentro do consultório hoje a gente consegue ter um exame completo, básico completo. E se necessário também, a gente tem alguns outros aparelhos que a gente consegue complementar. Aqui você consegue passar todos os equipamentos mais tecnológicos. Aqui nós conseguimos fazer um exame desde a aferição de óculos, de grau, ver se tem algumas doenças, até exames mais especializados. Se necessário, a gente consegue fazer aqui dentro da clínica também, não precisando e evitando aí o transporte para outras cidades em busca desses exames. O diferencial da CIA Médica, doutor, são os preços diferenciais quanto às outras clínicas. Portanto, um valor mais em conta do que uma consulta no médico particular. Confere isso? A gente conseguiu aqui trazer, para poder até ajudar a população, um preço um pouco melhor sim do que o estipulado pelo mercado. Porém, isso não deixa nada a desejar de outros locais. A gente consegue fazer um exame completo aqui, a gente só traz ele um pouco mais, um preço mais acessível, para poder abranger e ajudar a população de São Gonçalo. Os médicos que vêm na cidade periodicamente, eles atendem em determinados lugares, porém não vão ter a mesma estrutura que se tem aqui, não é? Sim, isso realmente acontece. Aqui nós conseguimos deixar, porque são equipamentos às vezes um pouco pesados, um pouco mais difícil de ficar manipulando e manuseando, levando para outros locais. Nós conseguimos instalar uma série de equipamentos aqui que são fixos aqui. Então nós estamos começando ainda com alguns dias de atendimento. Porém, aumentando a demanda e havendo a necessidade da população, nós conseguimos vir mais vezes e já tem tudo montado, não precisa fazer essa tramitação de equipamentos como acontece em alguns outros locais. Doutor, eu tenho observado que crianças hoje, desde a mais pequena idade, já estão utilizando óculos, quer dizer, criança de 2, 3 anos. E quais são os problemas dentro das idades? Por exemplo, não é porque é criança que não vai ter problema de vistas, não é? Sim, isso é uma pergunta muito importante, porque cada vez mais a gente consegue atender e aproximar mais a população. Então, a criança, o que é importante na criança? A criança a gente precisa ver se ela realmente está enxergando, porque muitas crianças não conseguem falar ou relatar, ou crescem daquele jeito, que para elas, talvez uma visão de 70%, como ela sempre enxergou isso, seja uma visão boa, mas não necessariamente é
a melhor visão. Então a gente tem que trabalhar otimizando, tendo uma melhor visão. Esse é um ponto da infância. Outro ponto da infância, muito comum, que a gente precisa trabalhar desde cedo também, que a gente consegue mudar isso, seria a questão do estrabismo. O estrabismo é uma causa de baixa de visão, dependendo, que a gente consegue reverter e consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente conseguindo fazer isso até 7 anos de idade, o resultado é muito melhor. Na adolescência, o que acontece? A adolescência é um momento talvez da vida que a gente mude muito o grau de uma criança. Cresce com 2, 3 graus, depois vira 4, 5, a mãe assusta e fica muito preocupada. Isso acontece, que é um momento da vida onde os olhos tendem a ter uma transformação maior. Então a gente precisa ter um controle, talvez às vezes até mais periódico que uma vez ao ano, talvez 6 meses. Na idade adulta, é só a manutenção do óculos, a manutenção de algumas doenças que todos estão dispostos a ter. Principalmente quando alguém da família já tem, é muito importante vir para uma consulta para a gente ver se precisa realmente usar o óculos ou tratar uma doença que às vezes nunca foi descoberta. A partir dos 40 anos, as pessoas começam a ter aquela dificuldade de enxergar, o braço começa a ficar curto demais, porque começa a ficar embaçada a visão de perto. Aí é um outro momento, hora que o olho precisa de uma adição, precisa de um grau um pouco a mais para poder ter uma visão ótima. É muito notado às vezes quando vai à igreja ou quando vai ler bula de remédio, que são coisas menores, e aí a necessidade da gente fazer correção adequada para a pessoa conseguir enxergar melhor e ter uma qualidade de vida boa. A partir dos 50, 60 anos, tem uma doença muito comum, que eu falei, que é a catarata. Muita gente espera evoluir muito a catarata. Hoje em dia as cirurgias são muito eficazes e precocemente a gente atuando, a gente consegue fazer com que a pessoa não mude sua qualidade de vida. Porque a catarata, quando ela está muito avançada, a pessoa acha que está cega. Se eu tirou a catarata, a pessoa volta a enxergar perfeitamente no controle do mundo. E tem as outras doenças que a gente vai, de acordo com a faixa etária, diagnosticando e ajudando e tratando essa pessoa para ter uma vida um pouco melhor e ter uma visão boa, porque esse mundo nosso é muito bom. Hoje existe uma diferença da outra juventude, porque hoje a gente tem equipamentos eletrônicos, celulares, a tecnologia das lâmpadas é uma outra. Isso tudo influi na saúde dos olhos? Muito, isso influi muito. Tem muitas crianças que não perdem o controle hoje em dia. Usa tablet e celular o dia todo e muitas queixas de consultório. Vem para nós, existe uma deficiência ou um grau, precisa usar um óculos? Às vezes não, às vezes faz espasmo, às vezes faz algumas alterações no olho que a gente precisa mudar esse estilo de vida das pessoas. Isso tem acarretado uma necessidade maior do uso de óculos, com certeza. Esses estudos mais novos mostram isso para nós, que isso influi realmente. Então tudo moderado e ponderado não tem problema algum. Agora o excesso realmente tem causado alteração na visão e necessidade de correção.